Bom dia a todos. Essa é a terceira de 5 aulas que estão sendo preparadas para o projeto Movimentar da Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer aqui do estado do Mato Grosso. E aqui, nessa terceira aula, a gente vai estar entrando na preparação física, nos assuntos relacionados à preparação física. Então, o que a gente vai observar hoje são as demandas do jogo e a preparação metabólica no rugby, correto? Então, por que a análise de movimento é importante? Por que a gente vai ver a análise de movimento antes de ver o treinamento de preparação metabólica? Porque a análise de movimento em função do tempo é capaz de extrair informações importantes sobre as exigências da competição e tem sido o método mais utilizado para quantificar os movimentos dos jogadores. Os estudos existentes geralmente tem estabelecido as demandas do jogo através do cálculo das distâncias percorridas, o tempo gasto em diferentes atividades e a frequência de ocorrência de cada atividade para os jogadores de diferentes posições. Então, tendo em vista isso, eu sabendo o que o meu jogador está performando num jogo, eu sei o que eu preciso reproduzir dentro do meu treinamento. Então, aqui a gente tem um estudo que mostra uma análise de movimento através de equipamentos de GPS e ele começa a nos dar alguns dados interessantes, como a distância total percorrida e a distância por minuto, coisas que a gente vai começar a observar para que a gente possa deixar o nosso treino cada vez mais específico, correto? Aqui, uma outra tabela também de estudos de análise de movimento em rugby, que mostra o tempo expendido, gasto expendido em cada zona de velocidade. Então, simplesmente ficando de pé parado ou caminhando, né, trotando em velocidade de cruzeiro, que eles chamam, correndo em alta intensidade e em sprint, certo? Então, aqui a gente pode começar a observar a proporção de cada velocidade de corrida, de cada intensidade de corrida que eu vou encontrar no meu jogo, beleza? E aqui, mais um estudo mostrando isso, certo? Qual é a distância percorrida em cada uma dessas zonas de velocidade. Então, eu preciso saber disso para preparar o meu atleta para atuar em todas essas zonas de velocidade com as devidas proporções, correto? Não adianta, por exemplo, eu começar a treinar todos os dias 400, 600 metros de sprint se eu jamais encontro isso dentro do meu jogo. Então, esse treino não vai ser específico. Eu aumentando a distância de sprint que meu jogador está percorrendo, se eu colocar uma distância de sprint muito superior à que eu encontro no jogo, provavelmente esses sprints não vão ter a mesma intensidade. Então, eu sabendo disso, eu preciso adaptar o meu treino e fazer com que o meu treino atenda ao máximo possível às demandas do jogo, respeitando os volumes que são apresentados dentro de uma partida. Então, aqui a gente tem algumas métricas que são dadas pelo GPS, tudo bem? Que são distância percorrida, distância em sprint, tudo isso dentro de uma sessão de treinamento que eu consigo observar. A gente, por ter os equipamentos de GPS aqui, tem uma grande facilidade de controlar essas variáveis, tudo bem? Também temos power plays, que são movimentos nos quais são utilizados mais de 20 watts de potência por quilo corporal do atleta. Sprints, o número de sprints que ele performou durante um treino, a velocidade máxima atingida durante um treinamento, e a distância por minutos, né? Seria a distância relativa. Com isso, eu posso comparar bastante a distância por minuto do meu treinamento com a distância por minuto que a gente viu naqueles estudos anteriores que eu mostrei, tudo bem? E aí, para a gente começar a entrar na parte mais fina do treinamento, eu preciso entender as demandas básicas do meu jogo, correto? Então, dentro de um jogo do Melino, que eu vou mostrar, são todos os dados que eu criei a partir das informações que eu tenho do Melina, correto? O que eu observei é que num jogo, a nossa média de bola em jogo é de 30 segundos, ou seja, a média da duração das jogadas é de 30 segundos. Depois de 30 segundos acontece um erro, alguma paralisação no jogo, e o jogo fica parado por cerca de 30 segundos, certo? E aí a gente pode pensar, então eu vou preparar os meus atletas sempre para jogar em blocos de 30 segundos e descansar em 30 segundos. O problema é que se a gente olha só as médias, a gente vai deixar de olhar várias outras informações importantes, como, por exemplo, que o mínimo de duração de uma bola que eu tenho é de 3 segundos. Por exemplo, uma bola que saiu de um line e logo após teve um knock-on. Para isso eu não preciso ter tanta preocupação, mas para esse de baixo aqui, esse vermelho, eu vou precisar ter muita preocupação.
Por quê? Porque eu também posso encontrar o máximo já encontrado dentro de um jogo, que foi uma bola que durou 2 minutos e 38 segundos. Ou seja, se no meu treinamento eu só tiver preparando blocos de 30 segundos por 30 segundos, quando eu encontrar um bloco de 2 minutos e 38 segundos, provavelmente eu vou perder esse bloco no jogo, ou seja, eu vou ter uma performance abaixo da do meu adversário num bloco mais longo, e aí essas bolas são as bolas que costumam definir o jogo, que são de grande duração, onde os times começam a apresentar fadiga nesse processo, e aí geralmente quem está mais bem preparado vence essa situação, correto? E uma coisa importante de observar é que cerca de 10 bolas eu tive já em um jogo de 15, 10 bolas com duração maior de 1 minuto, certo? Ou seja, eu preciso sim fazer vários blocos de 30 segundos de atividade por 30 de descanso, mas eu tenho que levar em consideração que em um jogo eu vou encontrar pelo menos 10 bolas com duração maior que 1 minuto e algumas bolas que podem chegar a 2 minutos e 38 segundos. O que é esse WSC aqui? Significa Worst Case Scenario, ou seja, o pior cenário que eu posso encontrar dentro de uma partida. E eu preciso estar preparado para ele também, certo? E aqui a gente tem um Worst Case Scenario por minuto. O que eu fiz? Dentro de um jogo eu comecei a quebrar minuto a minuto, certo? E fazer uma análise todos os minutos que eu tive dentro de uma partida. E eu separei os piores cenários encontrados nesses minutos, certo? Então, em metros por minuto, o pior cenário que eu encontrei para um indivíduo foram 162 metros por minuto, o que é bem acima da média que a gente encontra para um jogo, correto? E em coletivo, a média do grupo, um worst case cenário, foram 134 metros por minuto. Ou seja, eu sei que, em média, os atletas correm 80 metros por minuto, mas eu tenho que me preparar para situações nas quais, de vez em quando, eles também tenham que percorrer uma distância maior por minuto. Outro worst case cenário que eu encontrei foi da distância em sprint por minuto, que individual, o pior dado que eu achei, ou seja, o worst case cenário para um único indivíduo foram 56,20 metros de sprint por minuto. E coletivo, a média do todo o grupo em 1 minuto foram 36 metros de distância em sprint. Acelerações por minuto 3,5 e desacelerações por minuto 3, certo? Isso são médias coletivas. Então, eu também preciso me programar para treinar esses worst case cenários, para me preparar para essas situações justamente nas quais os blocos vão ser mais longos ou mais intensos do que a média de um jogo, correto? Aqui também fiz a mesma coisa com impactos por partida e por minuto. Então, o que eu encontrei nos dados da minha equipe é que a média de impactos por partida são 170 de 3 a 5G, mas o máximo encontrado foram 407 em uma partida, ou seja, pode ser que para algumas posições-chave seja mais importante eu treinar mais impactos. E o mínimo foram 31 impactos de 3 a 5G. Já em impactos de 5 a 10G, a média foi de 6,96 impactos por partida, o máximo seriam 12 impactos de 5 a 10G por partida e o mínimo foram 2. O que significa que se eu pegar uma média por minuto, certo, de impactos de 3 a 5G, eu vou encontrar um valor de 2,13 impactos por minuto. E de 5 a 10G, 0,087 impactos por minuto, correto? Se a gente for comparar o worst case cenário, o pior cenário que eu posso encontrar por minuto, serão 5,08 impactos de 3 a 5G por minuto e 0,15 impactos de 5 a 10G por minuto. Beleza? Então, eu também preciso me preparar para esses cenários de worst case cenário no que se refere a impactos. E eu coloco aqui uma observação que as jogadoras devem estar preparadas para ganharem os contatos e para retornar ao jogo o mais rápido possível. E eu também fiz a mesma coisa, tentando achar os worst case cenário em blocos de 5 minutos, ou seja, eu dividi diversos blocos de 5 minutos nas análises do GPS e procurei os piores momentos que eu encontraria nesses 5 minutos, certo? Ou seja, a menor distância que eu achei em 5 minutos foram 197 metros, o que representa apenas 39,4 metros por minuto.
A média que eu encontrei foram de 309 metros em um bloco de 5 minutos, o que significa cerca de 61 metros por minuto, que seria a minha média. E o worst case cenário, o pior cenário que eu encontrei, foram 473 metros percorridos em 5 minutos, o que nos daria uma distância de 94,6 metros por minuto, que já é uma boa intensidade considerando um bloco de 5 minutos. Também outra coisa que eu observei foi a média de bola em jogo e bola morta. Então eu achei diferentes médias, mas esse foi o worst case cenário de bola em jogo por bola morta em um período de 10 minutos, porque eu queria saber qual é o pior cenário que eu poderia encontrar de repente no bloco de 10 minutos mais intenso da minha partida. Então, ball in play aqui, certo? A bola em jogo. Bloco de 1 minuto e 9 segundos para estar parado 27 segundos. 30 segundos de jogo para apenas 6 segundos parado. 20 segundos de bola em jogo para 34 segundos parado. Aí aqui começa a ficar interessante, ó, porque seguido abaixo eu tenho uma bola de 2,38, certo? De bola em jogo por 1,16 parado. Depois eu tenho uma bola de 1,15 por 29 segundos parado, uma bola de 1,13 por 6 segundos parado e uma bola de 1 minuto e 14 segundos por 9 segundos parado. Ou seja, há aqui um bloco muito intenso dentro desses 10 minutos. Né? E como eu falei, a gente tem que considerar esses blocos, porque provavelmente se eu não treinar essas situações nos quais os blocos são um pouco mais demorados, vamos dizer assim, provavelmente no final desses blocos aqui eu vou estar perdendo esses blocos e vou estar tendo uma desvantagem muito grande dentro do jogo. A gente pode observar que uma proporção de 10 minutos praticamente, 5,59 ficaram de bola viva para 2,40 de bola morta. Correto? Depois aqui eu coloquei os tracinhos porque houve um atendimento médico e uma parada maior na partida, que totalizaria esses 10 minutos. Mas a gente tem que sempre observar que eu preciso estar disposto e preciso estar preparado para vencer essas situações nas quais os blocos são mais longos do que a média. Tudo bem? Algumas métricas que a gente pode observar para a carga externa, o que o jogo está me impondo, certo? A distância total, que são movimentos gerais de deslocamento, a distância em sprint, que são distâncias percorridas a velocidade superior a 18 km por hora, o número de sprints, que são o número de vezes em que o jogador atingiu essa velocidade de 18 km por hora, os power plays, que são ações na qual a potência gerada seja superior a 20 watts por quilo de peso corporal, acelerações, que são superiores a 3 metros por segundo, desacelerações, impactos, que são eventos de colisão com força G superior a 5G, metros por minuto, que são distâncias percorridas por minuto, e a velocidade máxima, que é a velocidade máxima atingida pelo jogador durante um treino e um jogo. São essas métricas que o GPS me dá, e através delas eu posso basear o meu treinamento e minha análise de movimento. De carga interna, as métricas que a gente costuma utilizar aqui no Melina são a PSE, certo? A percepção subjetiva de esforço numa escala de 1 a 10, que é a descrição do estado físico do atleta e da intensidade percebida durante o treinamento, através de uma escala numérica. E o TRIMP, que é a multiplicação da intensidade percebida durante o treinamento pelo número de minutos da sessão. Ou seja, eu apliquei uma sessão na qual o atleta achou que a intensidade desse treino foi 10, e essa sessão durou 60 minutos, ele vai obter um TRIMP de 600, tudo bem? Que me dá uma média ali de volume e intensidade do meu treinamento, e aí eu vou saber mais ou menos a carga interna desse treinamento para o meu atleta. É importante para eu fazer o controle de cargas, certo? Então, o que a gente faz? A gente monta um exercício e nesse exercício a gente tenta reproduzir as demandas do jogo, tudo bem? Ou seja, eu coloco aqui um foco de um exercício que, juntamente com um foco técnico, que pode ser passe, pode ser tackle, pode ser passagem de huck, pode ser tomada de decisão em 3 contra 2, certo? Então, fora esse foco técnico, eu também vou ter um foco físico dentro do exercício, para que, ao mesmo tempo, eu esteja atendendo a uma demanda técnica ou tática e uma demanda física, tudo bem? Para aliar o máximo possível esses dois trabalhos.
Então, se o foco do meu exercício é metros por minuto, através dessas médias de jogos que eu obtive, da observação das demandas do jogo, a média que eu quero atingir em um exercício, certo? Em metros por minuto, são 85 metros, tudo bem? Quando eu atingir perto dessa média, quer dizer que o meu exercício está atendendo a demanda do jogo e é um exercício de média intensidade. Ou seja, é o exercício que eu encontro mais comumente dentro da partida. Mas eu também posso colocar um máximo dentro desse meu exercício e procurar que as minhas atletas, dentro do mesmo exercício, modificando alguma variável, corram 134 metros por minuto. Tudo bem? Chegando mais próximo àquele worst case cenário que a gente viu. A distância de sprint por minuto, a média que a gente tem utilizado são 10 metros por minuto, e o máximo do máximo para as posições de linha, como pontas e fullbacks, a gente tem trabalhado com 60 metros de distância em sprint por minuto no máximo, é o worst case cenário. Lembrando que isso aqui pode acontecer poucas vezes por jogo, então não vai ser um grande volume de trabalho que eu vou fazer a 60 metros por minuto em distância de sprint. Aí o número de sprints por minuto, a média que a gente tem trabalhado e procurado nos exercícios é meio sprint por minuto, ou seja, seria um sprint a cada 2 minutos. E a máxima, quando eu quero gerar uma situação bastante estressante, são 3 sprints por minuto. Depois nós temos as acelerações e desacelerações por minuto, que em média eu estou trabalhando com 2 acelerações e desacelerações por minuto, e a máxima seriam 4 acelerações e desacelerações por minuto. Impactos por minuto 2,21 em média, e máximo que eu posso encontrar 5,23, correto? Isso sempre me baseando nos dados prévios que eu obtive com a análise do GPS que a gente tem, tudo bem? Caso você não tenha GPS, você também pode se utilizar dessas médias que os estudos nos dão para ajudar a programar o treino, tudo bem? Então, se eu estou observando que a média lá dos profissionais, dos estudos postados, certo? E publicados, é de 85 metros por minuto, faça com que sua equipe se aproxime dessa média, tudo bem? E isso eu posso contar. Por exemplo, dentro de 1 minuto, a gente sai, corre 40 metros, tudo bem? Passa a bola por 20 segundos e corre outros 40 metros. Ou seja, eu sei que dentro de 1 minuto eu vou estar correndo uma distância de 80 metros por minuto. Então, é uma maneira de programar o meu treino, pode ser assim, tudo bem? Eu olho a distância que eu quero percorrer, divido isso por unidade de tempo e planejo isso de uma maneira coerente com o jogo de rugby. Aí, ó, o que a gente faz? A gente aplica um exercício, certo? Depois baixa os dados do GPS e olha qual é a classificação desse exercício, tudo bem? Então, se esse exercício foi abaixo da média que a gente encontra para aquelas valências no jogo, eu considero esse exercício leve. E eu priorizo esse exercício em momentos leves, semanas regenerativas e de polimento antes da competição. Tudo bem? Se os dados que eu encontrei do GPS batem na média das métricas que eu tenho de GPS para um jogo, eu considero esse exercício moderado, que priorizam-se em momentos moderados e semanas de acumulação e polimento. Se esse exercício está bem próximo do worst case cenário, eu considero esse exercício pesado e eu priorizo esse tipo de exercício em momentos intensos e semanas de acumulação e choque. E se esse exercício está do worst case cenário, ou às vezes até um pouco mais intenso do que o worst case cenário, eu considero esse exercício severo e priorizo esse exercício em momentos de muita intensidade e em semanas de choque, correto? Através disso, eu começo a criar uma organização semanal, dependendo da semana em que eu estou, colocando aqui, ó, exercícios na média ou treinos nos quais a maioria dos exercícios vão estar na média de trabalho de um jogo, certo? Um dia intenso que eu vou procurar reproduzir o worst case cenários e exercícios severos, nos quais eu quero que elas trabalhem até mais intenso que esse worst case cenário. Tudo bem? Então, eu posso começar a programar, pré-programar minhas sessões de treinamento de acordo com a intensidade que eu desejo que elas tenham. E vou aplicar um exercício, vou observar se ele está na média e, caso ele se encaixe com o que eu preciso, eu mantenho esse exercício como está. Se não, eu vou tentar alterar alguma variável desse exercício que a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Então,
exercícios técnicos. Quando a gente utiliza exercícios técnicos, o que a gente está olhando? A natureza do exercício, se ele é sem contato ou de contato e com contato, tudo bem? Então, as métricas que a gente utiliza aqui seriam objetivo, né, dos exercícios, que seriam melhoria de gestos técnicos e movimentos coletivos básicos. A duração média que a gente utiliza de uma repetição de movimento a 1 minuto de participação direta, tudo bem? E geralmente a gente utiliza um protocolo de intervalo de 1 para 1. O que significa isso? Se eu utilizar 1 minuto de atividade, eu vou utilizar 1 minuto de descanso, certo? Respeitando a média que o jogo me apresenta. Se eu utilizar 30 segundos de atividade, eu vou utilizar cerca de 30 segundos de pausa, tudo bem? Vou fazer isso 100% das vezes? Obviamente não. De vez em quando eu também vou precisar criar estímulos de 1 minuto para 20 segundos de pausa, porque foi uma bola que só foi um penal contra o meu time, por exemplo, a gente estava trabalhando a 1 minuto, levou um penal em contra, e em 8, 9 segundos a equipe adversária cobrou e eu preciso jogar mais 1 minuto. Então essa é a média do que a gente vai fazer e a maioria do nosso trabalho vai estar perto dessas médias, mas não quer dizer que a gente vai trabalhar exclusivamente isso, porque eu tenho que atingir todas as demandas do jogo, atendê-las, tudo bem? E as métricas que a gente utiliza aqui, né? Metros por minuto, a distância em sprint, o número de sprints, número de acelerações e power plays. Ou seja, se eu apliquei esse exercício e encontrei uma distância em metros por minuto semelhante à média do meu jogo, eu sei que é de intensidade moderada, tudo bem? Se eu encontrei uma distância de metros por minuto de 120 metros, eu sei que é um worst case cenário, ou seja, é um exercício de pesado a severo. Tudo bem? E eu consigo começar a controlar as variáveis do meu exercício. E em exercícios de e com contato, tudo bem? O que a gente procura é melhoria de gestos técnicos e movimentos coletivos básicos, envolvendo contato e desenvolvimento de força, potência e resistência específica. Ou seja, eu quero melhorar a técnica de tackle do meu atleta, mas eu também quero melhorar a potência do trabalho dele, a força do tackle dele, a resistência a tackles repetidos. Eu também posso procurar a melhoria dessas valências, tudo bem? A duração de 4 segundos a 30 segundos de participação direta. Como envolve o contato, a intensidade aumenta. Então, de 4 segundos, o que seria? Dá um tackle no impactador. Tudo bem? Dá um tackle no seu colega e volta para o final da fila. Nesse caso, eu vou estar trabalhando muito mais a potência do meu tackle, tudo bem, do que a resistência física em si, mas é muito importante que eu faça variações dentro disso também para atender as demandas do jogo. Os intervalos que a gente coloca variam de 1 para 1 a 1 para 3, ou seja, em um exercício que ele dá 2 tackles no impactador num bloco de 10 segundos, ele pode chegar a descansar 30 segundos para repetir isso, caso a intenção do meu trabalho seja a potência do tackle, ou seja, eu vou dar um tackle muito intenso e um período um pouco maior de descanso para que ele mantenha a intensidade desse trabalho ao longo do tempo, certo? Já se eu utilizo 30 segundos, ou seja, corre 10 metros, bate num tackle bag, certo? Tacleio esse tackle bag, volto, entro em um impactador, dou um drive de 5 metros, volto, dá 10 metros correndo, dou um tackle de novo num tackle bag, volto, impacto no impactador e carrego 5 metros. E tem uma duração de 30 segundos, esse trabalho vai ser bastante extenuante, certo? Então, eu posso chegar a fazer 30 segundos de trabalho para 1,5 de pausa. Tudo bem? Caso a minha ideia seja que o atleta tenha uma recuperação facilitada para o próximo bloco. Beleza? E eu também vou olhar as métricas de metros por minuto percorridas, número de sprints, número de acelerações, número de desacelerações, power plays e impactos. Tudo bem? Então, aqui a gente já tem uma ideia de como programar o nosso exercício para atender às demandas do jogo. E aí agora a gente vai estar falando de exercícios táticos e mini-jogos, tudo bem? Não exercícios estritamente de natureza técnica. Como funciona? Exercícios táticos com e sem contato. Quais são os objetivos que a gente trabalha nesses exercícios? Seria a melhora nas tomadas de decisão, no entrosamento coletivo e na aplicação de conceitos aprendidos, e aumento das capacidades físicas relacionadas ao jogo, tudo bem? A duração, eu posso colocar séries entre 30 segundos a 3 minutos de participação direta
e com blocos totais de no máximo 10 minutos. O que quer dizer isso? Que eu posso colocar uma série de 3 minutos jogando e eu relanço essa bola, teve um erro, eu chuto uma bola longe, onde as jogadoras vão ter que correr para buscar essa bola e retomar o jogo, e posso deixar elas jogando até 3 minutos de maneira ininterrupta, simulando um pouco aquele worst case cenário que eu já encontrei dentro de uma partida, certo? E com um bloco total de no máximo 10 minutos, porque eu posso fazer um bloco 3 minutos de participação direta para 1 de intervalo, mais 3 de participação direta para 1 de intervalo. E finalizo com cerca de um bloco a mais de 3 minutos, tudo bem? Não vai passar muito essa duração total de 10 minutos. Por que eu não quero passar da duração máxima de 10 minutos, caso esse bloco seja muito longo? Porque senão a intensidade vai cair muito, e apesar de eu fazer um grande volume, esse volume não vai tá simulando a intensidade que eu preciso trabalhar no jogo. E a gente sempre quer trabalhar com intensidades na média ou acima das que eu trabalho no jogo. Preciso me preparar para situações mais intensas do que eu estou acostumado a encontrar, tudo bem? Intervalo. Intervalos entre séries do exercício variando de acordo com o objetivo. Então, como eu falei, se for um mini-jogo com duração de 30 segundos, posso colocar 30 segundos por 30 segundos, simulando bem a minha partida. Posso colocar blocos de 30 segundos por apenas 10 de descanso, simulando uma situação nas quais as pausas são bem curtas. Posso colocar blocos de 3 minutos com intervalos de 2 minutos, porque eu quero que meus atletas estejam bem recuperados e atinjam de novo uma alta intensidade no meu treinamento. Tudo bem? As métricas que a gente utiliza para observar isso são distância, metros por minuto, número de sprints, sprints por minuto, acelerações, desacelerações, power plays e impactos. Já em mini-jogos, com e sem contato, a gente também busca melhora nas tomadas de decisão, no entrosamento coletivo e na aplicação de conceitos aprendidos, e no aumento das capacidades físicas relacionadas ao jogo também. Então, duração de séries, eu coloco séries entre aspas, porque é de acordo com a bola viva, tudo bem? Se eu solto um jogo, eu não tenho como prever quanto tempo essa bola vai ficar viva. Pode ser desde 3 segundos e acontecer um no-con logo que eu soltei a bola no jogo, como pode chegar a ter 3 minutos de bola viva sem nenhuma interrupção, tudo bem? Então, a duração das séries é de acordo com a bola viva em blocos entre 10 e 40 minutos, tudo bem? Caso não hajam bolas com a duração desejada, eu posso manipular o jogo para que ocorram situações de worst case cenário, que seria, né, aquelas 10 bolas com duração maior de 1 minuto em um treino bastante intenso. O que eu quero dizer com isso? Eu soltei lá, vou fazer um bloquinho de 10 minutos de jogo. E aí eu vejo que todos os meus blocos dentro desse bloco de mini-jogo estão tendo 30 segundos de atividade por 30 segundos pausados. Ou seja, eu solto, a bola vai para uma ponta, vai para outra, acontece alguma coisa e em 30 segundos de jogo acontece um no-con. Eu, em vez de parar o jogo, caso eu queira gerar uma situação de worst case cenário, eu posso fazer o que eu falei anteriormente. Chuto uma bola longe, aonde tenham poucos jogadores naquela zona. Faço com que todos os jogadores corram para pegar aquela bola, se reposicionar e já recomeçar esse jogo, tudo bem? E com isso eu posso forçar uma situação de até 3 minutos dentro do meu treinamento, certo? Deixando a bola viva, ou seja, teve no-con, chute no fundo do outro time, jogo é lá. E aí eu consigo colocar uma intensidade maior no meu treinamento e um volume maior de trabalho num bloco, certo? Caso a minha equipe não consiga gerar essa situação de worst case cenário naturalmente, tudo bem? Os intervalos de blocos variam entre 5 a 10 minutos, tudo bem? Caso o meu bloco seja de 10 minutos, eu posso fazer um intervalo de 5. Caso o meu bloco seja de 40 minutos, eu posso chegar a dar um intervalo de 10 minutos para que os meus atletas se recuperem e mantenham a intensidade do meu treino. Sempre a intensidade, na minha visão como preparador físico, como treinador, sempre a intensidade vem primeiro. Então, eu sempre preciso de um trabalho intenso e atingir o volume nesse trabalho intenso. Não adianta eu fazer um volume enorme de trabalho numa intensidade abaixo da intensidade do jogo, correto? Então, eu como preparador físico procuro sempre situações mais intensas do que o jogo e um volume que não ultrapasse tanto o volume de um jogo em um dia de treinamento. Tudo bem? As métricas que a gente pode observar
Dentro desses exercícios também são distância, metros por minuto, número de sprints, sprints por minuto, acelerações, desacelerações, power plays e impactos, tudo bem? Então, partindo aqui do que a gente viu anteriormente, que eu posso programar os meus dias para, por exemplo, terça de manhã ter uma média intensidade, à tarde ter uma intensidade alta, tudo bem? Na quarta, uma média intensidade pela manhã, à tarde, uma intensidade severa, tudo bem? Então, eu posso programar esses momentos da minha semana de acordo com os meus objetivos, aplicar os exercícios, voltar no GPS e observar, por exemplo, os exercícios estão me entregando o que eu espero deles? Se sim, ótimo, porque funcionou. Ou seja, nesse treino da tarde aqui, eu queria um treino muito intenso em distância de sprint, por exemplo, certo? Depois eu vou olhar e nessa tarde eu tive uma grande distância em sprint. Se eu tive, ótimo, vou manter esse exercício do jeito que ele está. Se não, o que precisa ser manipulado para que ele funcione, ou seja, não preciso mudar o exercício ou trocar o exercício. Eu posso manipular alguma variável dentro do mesmo exercício para que ele se torne mais intenso em alguma variável que eu quero. Tudo bem? E aí, o que eu preciso manipular? Certo? As variáveis de manipulação dos exercícios, ou seja, como eu altero esse exercício para que, sem mudar a natureza dele, ele me entregue o que eu quero. Tudo bem? Então, manipulando as variáveis do exercício, podemos alterar a taxa de trabalho dos atletas, visando pontos de interesse do treinador e do preparador físico, certo? Ou seja, no mesmo exercício eu posso estar trabalhando passe e recepção e estar fazendo uma grande distância em metros por minuto, certo? Então, as variáveis dos exercícios que a gente pode manipular e o que a gente vai atingir com ela, certo? Aqui que está a grande jogada. Então, as variáveis do exercício que eu posso alterar são a taxa de trabalho por intervalo. Como eu falei, eu posso fazer blocos de 30 segundos de atividade por 30 de pausa. Eu posso fazer blocos de 1 minuto de atividade por 30 segundos de pausa. Se eu dou uma baixa taxa de trabalho para um grande intervalo, eu vou estar atingindo menor condicionamento cardiorrespiratório e metabólico, mas também eu vou estar atingindo uma maior potência de trabalho, que às vezes é bastante importante em alguns momentos. Eu aumentar primeiro a minha potência de trabalho para depois aumentar o meu condicionamento, tudo bem? Caso eu tenha uma alta taxa de trabalho para um baixo intervalo, eu vou estar dando maior condicionamento aos meus atletas, mas eu vou estar trabalhando em potências um pouco inferiores. Isso eu também preciso saber. Eu posso alterar o tamanho do campo. Com um campo pequeno, eu vou atingir menos metros percorridos dentro de um bloco, mas eu vou atingir mais acelerações e power plays, porque num espaço menor eu vou precisar fazer essa ação muito intensa, eu vou precisar acelerar de maneira muito intensa para aproveitar o espaço. E caso o tamanho do campo seja grande, eu vou ter um maior fator metabólico, mais metros percorridos e provavelmente uma distância em sprint maior. Posso também alterar o número de fases. Se eu faço um número de fases pequeno, por exemplo, tem 10 jogadores para lançar uma plataforma e eles têm no máximo 3 fases, eu vou dar um menor condicionamento, mas eu vou permitir um maior foco em velocidade e potência, porque quando eu digo para o meu atleta que ele vai jogar apenas 3 fases, ele fala, opa, então eu vou jogar muito intenso, porque se eu não fizer o try em 3 fases, acabou o meu bloco, certo? Se eu aumento o número de fases, por exemplo, no mesmo exemplo, eu coloco 10 atletas para jogar e falo, vocês têm 10 fases no máximo para marcar o try. Provavelmente a potência do trabalho vai abaixar um pouquinho, né, naquele balanço de volume e intensidade que a gente já conhece, mas eu vou obter um maior condicionamento por parte desses meus atletas, certo? Um condicionamento metabólico, sempre importante falar. Posso alterar também o número de jogadores dentro de uma atividade. Quando eu tiver um baixo número de jogadores, eu vou ter um maior fator metabólico, mais metros percorridos e maior distância em sprint, certo? Então, isso a gente pode colocar classicamente num exemplo. Se eu colocar 7 jogadores de cada lado para jogar num campo inteiro, um jogo de 7 tem mais fator metabólico, mais metros percorridos e maior distância em sprint, mais metros percorridos por unidade de tempo. É importante falar isso, tá? E se eu colocar 15 jogadores para cada lado para jogar num campo inteiro, eu vou provavelmente ter mais acelerações, mais power plays e mais potencial ao contato dentro do meu treinamento. Se eu coloco contestação de breakdown, ou seja, pesca de bola, contra-huck,
e não coloco essa contestação, eu vou ter mais metros percorridos e menos contatos. Porque se eu não posso entrar num huck para contestar, não posso pescar uma bola, provavelmente esses hucks vão ser mais rápidos e o foco do jogo vai estar na bola viva. Tudo bem? Se eu coloco a contestação de breakdown, eu vou percorrer menos metros, mas eu vou ter maior incidência de impactos. Então, se é isso que eu quero treinar, eu posso incluir a contestação do breakdown no meu treinamento ou não, de acordo com o meu objetivo, certo? Posso colocar a intensidade do contato, ou seja, só abraçando o meu colega, tirando uma tag, que o contato é muito pouco intenso. Se eu tiver a intensidade do contato baixa, eu vou ter mais metros percorridos, porque isso dá mais fluidez ao jogo. E se eu tiver uma intensidade elevada de contato, por exemplo, um exercício com full tackle, certo? Tacleando normal, eu vou ter maior incidência de impactos e de power plays dentro do meu treinamento, mas vou diminuir a distância de metros percorridos. Jogadores indo ao solo, por exemplo, após dar um tag no meu companheiro, eu tenho que ir no chão e levantar para me recolocar em jogo. Se eu coloco esses jogadores indo ao solo, eu atinjo maior condicionamento ao big, que é o back in game, certo? Que é ir para o chão e levantar rápido, e vou ter mais metros percorridos, certo? E caso eles tenham que ir ao solo, eu vou ter maior condicionamento ao big. Por quê? Porque se ele não tem que ir ao solo, ele pode tirar uma tag, devolver para o colega e voltar a correr no jogo, então ele vai percorrer mais metros. E se ele tem que ir ao solo antes de devolver essa tag, por exemplo, ele vai ter maior condicionamento ao big, mas isso vai atrasar ele na corrida dele. Então, provavelmente, ele vai ter menos metros percorridos. Tudo bem? Tarefas aos jogadores. Aí eu posso manipular da maneira que eu quiser. Por exemplo, toda vez que eu tirar a tag, em vez de ir ao solo, eu tenho que ir em uma lateral e voltar para o campo. Se eu não coloco essa tarefa, eu vou ter menos metros percorridos e, consequentemente, menor condicionamento. Caso, quando eu tire a tag, eu tenha que correr na minha própria lateral para retomar o jogo, ou tirei a tag e devolvo, tenho que correr até o meu in-goal para depois voltar a defender, eu vou ter mais metros percorridos e maior condicionamento. Também posso manipular a variação de saída do exercício, certo? Se a variação é baixa, por exemplo, parte sempre de um huck, eu vou ter uma distância menor de metros percorridos e menor condicionamento. Agora, se tem uma saída que o primeiro bloco eu saio de um huck aqui, terminou a hora que acabou esse bloco, eu falo, agora a gente tem um line lá nas 22 adversárias, a gente tem que correr até lá em 20 segundos. Tem esse line, eu falo, agora a gente tem um scrum nos outros 15 metros em relação à lateral, a gente tem que correr até lá. Então, eu posso variar a saída do exercício para ter mais metros percorridos e maior condicionamento. Ou simplesmente um huck que sai do lado esquerdo do campo, quando a gente joga e fecha essa fase, a gente precisa partir de um huck do lado direito do campo e correr até lá, como se reposicionasse, e partir e jogar de novo desse huck do lado direito. Então, eu posso alterar isso para que os meus atletas percorram mais metros, tá? A frequência de chutes, se eu tenho uma baixa incidência de chutes, eu vou ter menos metros percorridos, mais acelerações e maior foco no big, no back in game. E caso eu tenha mais chutes, eu vou ter mais metros percorridos. O que significa isso? Caso eu esteja dando um touch, no qual eu tenho que dar o touch, ir ao solo para voltar a jogar, tudo bem? Eu vou estar fazendo menos metros percorridos, mais acelerações, porque o foco vai estar no jogo em si, em situações de breakdown, em situações de quebra de linha, e vou estar dando um maior foco no back in game, porque ele teve que ir no chão depois de dar o tag. Se eu coloco, por exemplo, que a cada 3 fases o time precisa chutar para o outro, eu vou aumentar o número de metros percorridos, porque quando a gente chuta e sobe numa rede, essas são as situações onde tem essa troca de chutes constantes, são as situações em que mais metros os jogadores percorrem dentro de um jogo, geralmente. Então, eu vou estar colocando essa situação de desconforto, né, de território, que eu tenho que subir rápido. Se eu tomo um chute de novo, eu tenho que descer rápido, então eu posso aumentar o número de metros percorridos, simplesmente aumentando a incidência de chutes dentro do meu jogo, tudo bem? Também posso alterar a velocidade de relançamento do jogo, ou seja, a gente parte de um line, tudo bem, e faz a jogada até que um erro seja cometido. Eu vou deixar a bola viva até que algo interrompa esse jogo. Se eu colocar uma velocidade de relançamento baixa, ou seja, quando teve esse erro,
a gente tem 1 minuto de intervalo para o próximo line, certo? Eu vou estar dando um maior foco na velocidade e potência, porque a minha taxa de descanso ela vai ser maior em relação à taxa de trabalho, certo? Já se eu coloco a velocidade de relançamento do jogo alta, certo? Ou seja, a gente joga essa bola viva. Quando teve um knock-on, a gente tem 10 segundos para jogar outro line, a gente vai aumentar o foco nos metros por minuto. Obviamente, vai diminuir um pouco a potência do trabalho, mas eu vou aumentar os metros por minuto, tudo bem? E se eu coloco competição e consequência também, eu posso manipular esse exercício. Por exemplo, cada tackle certo no meu bloco de jogo, como a gente viu nas aulas anteriores de metodologia de trabalho, agora a gente pode juntar os dois conteúdos, tudo bem? Toda vez que tiver um tackle efetivo, a equipe ganha um ponto. Tudo bem? Então esse vai ser o jogo do tackle. Separo dois times, coloco num quadrado, solto a bola. Tackle bom. Esse tackle é bom, vale um ponto. Esse tackle é bom, vale mais um ponto, certo? Aí uma pessoa dá um tackle que não é o efetivo, você fala, esse tackle não foi o ideal, esse não valeu ponto, certo? Só colocando essa competição ou essa consequência por fazer uma ação, eu posso aumentar a intensidade do meu treinamento. Ou seja, se eu tiver essa competição ou consequência, eu vou ter maiores intensidades. Se eu não tiver, eu posso ter menores intensidades. Aí você vai me dizer, poxa, mas maiores intensidades sempre são interessantes, então eu vou colocar em todos os meus exercícios competição e consequência? Não necessariamente, porque pode ter exercícios que o que você quer é muito mais uma qualidade de execução do que propriamente uma quantidade de execução. Então, se o maior foco do meu exercício é um foco técnico, certo? Vou corrigir a extensão dos braços ao terminar de dar o passe, tudo bem? Não preciso colocar essa competição ou consequência, por quê? Porque eu vou estar focando mais na qualidade do trabalho do que na quantidade de trabalho, certo? Então, não sempre eu preciso usar essas variações de competição e consequência, mas é um bom fator quando eu quero aumentar a intensidade do meu treino ou quando eu quero aplicar isso que eu já treinei, já foi o aspecto técnico da minha sessão dentro de um jogo, tudo bem? Agora sim, entrando na preparação metabólica, certo? A gente já falou de como a gente observa, né, as variáveis, né, e como eu observo as demandas do jogo para poder atender essas demandas do jogo. E agora que eu sei quais são mais ou menos as demandas do jogo e como eu posso alterar os meus exercícios e observá-los, a gente vai entrar na preparação metabólica. Então, o condicionamento físico para o jogo de rugby envolve uma mistura entre os três sistemas energéticos. Pelo fato do jogo possuir contato físico, corridas a diferentes ritmos e velocidades, diferentes destrezas do jogo, como taclear, cair e levantar, empurrar, etc., o interessante é que sejam feitos trabalhos de adaptação metabólica que envolvam circuitos ou jogos, que são denominados jogos de condicionamento, certo? Então, por aí a gente pode partir o porquê a gente chama de preparação metabólica e não aeróbica, porque o aeróbico vai ser um dos metabolismos que eu vou estar utilizando. Quando eu der um tacle muito forte, eu não vou estar utilizando o meu metabolismo aeróbico, mas quando eu me levanto e me reposiciono, eu vou estar utilizando o meu metabolismo aeróbico. Então, é importante da gente saber como usar essas variáveis e saber que não é estritamente aeróbico o treino de rugby, ou seja, dar tiros de 1 quilômetro para o teu atleta não vai melhorar a performance dele dentro do campo de rugby, tudo bem? Isso tem que ficar bastante claro. Esses jogos de condicionamento, certo, são exercícios de condicionamento que incorporam habilidades e movimentos específicos ao esporte, estão sendo cada vez mais implementados, com o objetivo de simular as condições e padrões de movimento e metabólicos encontrados durante as competições, tudo bem? Então, uma abordagem que engloba movimentos específicos através de jogos de condicionamento é altamente eficiente em termos de tempo, além de envolver o uso de habilidades básicas do jogo de rugby, certo? Ou seja, eu posso usar um jogo de condicionamento como o que eu falei para vocês. Um time está atacando, o outro defendendo, jogando tag. Quando é tirada a minha tag, eu tenho que ir ao solo, apresentar a bola, um companheiro cobrir e um terceiro tirar. Enquanto isso,
o companheiro que tirou a minha tag, que é do time adversário, ele tem que ir ao solo, me devolver a tag, correr até seu próprio gol e retomar o jogo, certo? Então eu já vou estar trabalhando o jogo e também já vou estar trabalhando uma valência física, uma capacidade física dentro desse mesmo jogo. E eu vou estar tornando o meu tempo eficiente por isso, porque eu estou trabalhando juntamente uma faceta técnica e tática com uma faceta física. Então não vou precisar fazer o meu mini jogo dentro do treinamento e terminar e pedir para o meu atleta fazer mais 10 tiros de 60 metros, porque ele já fez isso dentro do joguinho que a gente estava fazendo, tudo bem? Como resultado, o condicionamento baseado em habilidades e jogos é muito efetivo no âmbito metabólico e tático. Esses métodos são cada vez mais utilizados como parte da pré-temporada e na temporada para a manutenção do condicionamento, principalmente em jogadores profissionais que já atingem essas intensidades naturalmente, uma vez que a qualidade técnica é muito alta e as capacidades físicas são muito elevadas, tudo bem? Os elementos de perícia na execução das habilidades e a competição são as características-chave dos jogos baseados em habilidades, sendo assim capazes de promover um maior esforço e obtendo maior adesão por parte dos atletas, que por sua vez se manifesta em um aumento da intensidade do treino. O que isso quer dizer? Se eu bolar bem o meu exercício de mini-jogos e conseguir aplicar esse exercício, provavelmente o meu atleta vai estar se divertindo muito mais dentro desse treinamento e ele não vai perceber esse treino tão extenuante assim, porque ele está correndo num sprint para pegar o adversário que furou a linha defensiva. Ele vai estar correndo para marcar o try. Então, isso vai dar uma sensação de menos extenuação para ele, e por isso a gente às vezes pode atingir intensidades até maiores do que se a gente programar um exercício físico quadrado, tudo bem? Em vista disso, há a hipótese de que os jogos de habilidades oferecem melhores resultados na melhoria de aptidão cardiorrespiratória em comparação com métodos de condicionamento tradicionais, ou seja, em vez de eu fazer yo-yo teste uma vez por semana com meus atletas, eu bolo jogos nos quais eles tenham que percorrer uma grande distância em metros por minuto, e com isso eu vou estar atingindo resultados muito parecidos, só que os atletas vão ter uma adesão muito maior, vão ter um prazer muito maior em executar essa atividade, e juntamente com as valências físicas eu vou estar trabalhando uma série de outras valências que são muito importantes, certo? Capacidades técnicas, táticas e etc. O condicionamento baseado em jogos de habilidade oferece maior motivação intrínseca, como eu estava falando, principalmente pelo fato do elemento jogo estar presente. Isso requer motivação significativa para produzir altas taxas de trabalho em uma base consistente para manter melhorias contínuas. Em termos práticos, a maioria dos jogadores de rugby são mais propensos a trabalhar nessas intensidades mais elevadas em condições competitivas do que quando eles estão envolvidos em trabalhos de condicionamento tradicionais sem qualquer elemento de habilidade ou competição. Então, vai naquilo que a gente estava falando, coloca um jogo de touch e coloca pontos por passe. Toda vez que o time passa a bola para alguém que pega em movimento e passa para alguém que recebe em movimento, vai ganhar um ponto. Provavelmente eu vou ter uma grande adesão por parte desses atletas e eu vou estar trabalhando outras valências e vou dar uma alta motivação a eles. Os autores concluem que jogos de condicionamento baseados em habilidade foram substituídos aceitáveis para o treinamento físico aeróbico para manter a forma durante a temporada competitiva, ou seja, na pré-temporada eu posso até incluir trabalhos mais quadrados de condicionamento para eu ter um controle maior do que a gente está fazendo, mas durante a temporada o ideal é que, como os atletas já, a ideia é que eles estejam bem preparados quando a temporada comece, com esses jogos eu consiga fazer a manutenção da preparação metabólica deles durante a minha temporada. Então, algumas coisas importantes para falar sobre os jogos de condicionamento são as seguintes. Por que eles são muito bons? Porque eles têm a reprodução das demandas do jogo de maneira mais natural, tudo bem? Ou seja, a taxa de trabalho por intervalo se dá naturalmente, as zonas de velocidade também, ou seja, a zona andando, trotando, em sprint, isso vai acontecer de maneira natural dentro do meu treinamento, e
essas reproduções de demandas vão ficar muito mais fidedignas dentro dos jogos de condicionamento. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo treino físico, esses jogos de condicionamento me apresentam um treino técnico e tático junto, correto? Então eu vou estar trabalhando mais de uma valência ao mesmo tempo. Também é uma redução no risco de lesões dentro desses jogos, porque o atleta está se adaptando ao jogo, tudo bem, está melhorando a capacidade física e está melhorando as tomadas de decisão para determinadas situações também. E ele me oferece uma maior adesão por parte dos atletas, o que geralmente acarreta em maiores intensidades do meu treinamento. Ou seja, com esses jogos de condicionamento, por todos esses fatores, eu vou estar utilizando o meu tempo de maneira inteligente. Eu vou colocar o exemplo de uma equipe amadora que treina 2 a 3 vezes por semana. Em vez de nessas 2 ou 3 vezes por semana que o seu time tem treino, você colocar 1h30 de rugby para 30 minutos de físico, ou até uma proporção maior, como eu já vi em alguns clubes, fazer 1 hora de físico para 1 hora de rugby, certo? Se você utilizar esses jogos de condicionamento, você talvez possa fazer 2 horas de rugby e aproveitar muito melhor esse tempo, utilizando jogos e também fazendo condicionamento físico do teu atleta ao mesmo tempo, tudo bem? Então aqui eu vou dar um exemplo de jogos de condicionamento. O objetivo do meu jogo de condicionamento, por exemplo, em um determinado dia, seria acelerações. O meu objetivo técnico dentro desse jogo de condicionamento seria o duelo, tudo bem? Duelando, provavelmente eu vou ter um alto número de acelerações. Então o exercício que eu iria aplicar é tag dos 3 segundos em equipes de 5 pessoas, ou seja, coloco 5 para cada lado, divido um espaço de 20 por 20 metros e coloco o tag dos 3 segundos. O que seria o tag dos 3 segundos? Seria o seguinte, eu estou com a bola e estou avançando. Após ter a tag retirada, eu posso continuar avançando, certo? E correndo para frente, mas eu tenho 3 segundos para passar a bola. Ou seja, tiraram a tag, o treinador conta. Tag, 1, 2, 3. Se até o 3 eu não tiver passado a bola, troca a posse de bola, mas se eu passar a bola para um companheiro de equipe nesses 3 segundos, ele vai acelerar e procurar outro duelo, tudo bem? Ou seja, é um jogo de condicionamento no qual eu vou fazer vários duelos, vou obter várias acelerações e vou estar trabalhando essas valências físicas, técnicas e táticas ao mesmo tempo. No caso, eu coloquei um exemplo, certo? Que eu faria 8 séries com duração de 1 minuto e intervalo de 1 minuto. Tudo bem? Então, é um exemplo de como a gente pode usar esses jogos de condicionamento para obter o que eu preciso do trabalho físico também. Então, aqui está um exemplo desse jogo de condicionamento que eu acabei de falar, que é o tag dos 3 segundos. Essa aqui é uma seletiva que a gente fez aqui do Centro-Oeste, e a gente colocou os garotos para fazer isso. Vejam que o jogo tem várias coisas interessantes nesse tag dos 3 segundos, diversos elementos técnicos e táticos muito interessantes, porque eles têm que procurar linhas de corrida ideais para o apoio, eles têm que buscar o duelo, eles têm que buscar o passe após terem a tag retirada. Então, ó, o menino vai, a tag dele é tirada, ele procura o passe, vem outro que recebe a bola em movimento e marca o try. Tudo bem? Outra situação, ó, tag tirada, passa a bola para um outro companheiro e marca o try. Caso o treinador queira acelerar bastante o jogo, ele pode estar no meio de campo e toda vez que ocorrer um try, ele pode falar em 5, 4, 3, 2, 1 e dar a bola para outro time e relança esse jogo. Tudo bem? Aqui ainda o exercício não sai com a melhor execução que a gente pode encontrar, mas ele já cumpre com o objetivo certo e dá jogo para a galera. Vejam que aqui a gente pode trabalhar bastante a base técnica, que é avançar, porque toda vez que o garoto tem a tag tirada e para de avançar, o passe não sai tão bom assim. Então a gente pode procurar dizer isso para ele, certo? Quando você tiver um duelo e a tag for retirada, continue correndo e avançando, tudo bem? Para que ele alcance essa aceleração e consiga dar circulação ao jogo. Beleza, galera? Então, outro exemplo de jogo de condicionamento, certo? No qual o objetivo físico seria a resistência anaeróbica agora, certo? E o objetivo técnico é a organização coletiva de profundidade, ou seja, eu jogar uma bola e afundar. Coloquei um exemplo de tag 7 contra 7 em campo inteiro, reproduzindo um jogo de rugby sevens.
O huck tem que ter duração de no máximo 3 segundos. E a reposição de bola vai ser contínua. O que eu quero dizer reposição de bola contínua? Caso haja um knock-on, eu, como árbitro, que vou estar lá como treinador barra árbitro, mediando o jogo, eu vou soltar imediatamente uma bola para outro time para que não tenha interrupção no trabalho. Então, eu vou estar trabalhando a resistência anaeróbica. Então, eu faria séries, 4 séries de 2 minutos, certo? No final desses 2 minutos, o metabolismo anaeróbio alático provavelmente vai estar lá em cima, certo? Vou estar com uma quantidade bem significativa de lactato e hidrogênio na minha corrente sanguínea, vai ter bastante fadiga aqui, e por isso eu daria um intervalo de 2 minutos, correto? Ou seja, eu estou criando um bloco no qual a gente vai jogar 2 minutos ininterruptamente, e aí eu vou dar uma recuperação considerável para que a gente consiga manter a intensidade desse trabalho. Tudo bem? Então, ó, após ter a tag retirada, os jogadores devem ir ao solo e um huck deve ser formado. Esse huck deve durar no máximo 3 segundos a serem contados pelo treinador. O defensor deve fazer um burp, devolver a tag e somente após a devolução dessa tag, ele está habilitado para jogar de novo. Caso haja uma infração, uma segunda bola será chutada pelo treinador em um espaço vazio do campo, evitando assim interrupções no jogo, correto? Então, nesse jogo, eu vou estar trabalhando a minha resistência anaeróbica dentro de uma partida, certo? E aí, esse é um bom exemplo de talvez responder a uma pergunta de vocês que seja assim, ó. Ah, professor, mas eu não tenho GPS no meu clube, como que eu faço? Eu começo a olhar, né, os metabolismos e quanto tempo de trabalho médio eles me oferecem. Ou seja, a gente sabe que o metabolismo anaeróbico lático ele pode ter uma duração média de um trabalho de 1,5 minutos a 2 minutos, talvez até um pouco mais. Ou seja, eu faço um bloco de 2 minutos que eu tenho certeza que eles vão estar trabalhando no final desse bloco, nesse metabolismo anaeróbico lático, tudo bem? E reproduzo isso numa situação de alta intensidade, da maior intensidade possível para 2 minutos, tudo bem? Certo, pessoal? Essa foi a aula de treinamento metabólico, tá? Voltando um pouco nesse assunto de se eu não tenho GPS, se eu não tenho esses recursos tecnológicos para avaliar o meu treino, o que eu faço? A recomendação que eu dou é para se vocês tiverem uma frequência de treino semanal de 2 treinos por semana, seria o seguinte: coloque um dia da semana, por exemplo, seu clube treina na terça e quinta. Coloque um dia da semana para trabalhar principalmente potência, certo? Potência anaeróbica com seus atletas. Então, crie situações de blocos muito curtos e muito intensos. Blocos de, no máximo, 30 segundos de exercícios, né, de atividade em exercícios, por 30 segundos de intervalo, mas nos quais a intensidade desse trabalho seja absurdamente alta. Tudo bem? Com isso, você vai estar trabalhando muito mais as variáveis de potência. E aí você pode voltar naquela tabela de exercícios que eu mostrei anteriormente e ver como que eu manipulo o meu exercício para que ele me dê um alto número de acelerações, um alto número de power plays, um alto número de impactos. Tudo bem? E você vai programar o teu treino em relação a isso, ou seja, vai colocar 5 contra 5 num espaço curto. E aí eles têm que manter a bola viva e tentar fazer o try sem ir ao solo, por exemplo. Ou seja, estou colocando uma situação de poucas pessoas num intervalo de tempo curto com uma altíssima intensidade e um intervalo considerável. Ou seja, separo um dia da minha semana para fazer exercícios de alta potência e vou dar recuperações maiores para que essa intensidade se mantenha ao longo de todo o treino. E na minha outra sessão da semana, eu invisto em jogos que me deem mais preparação metabólica, como esse último exemplo que eu dei aqui, certo? Ou seja, um dia da semana eu vou fazer muitos exercícios potentes, curtos e intensos, e em outro dia da semana eu vou colocar mais exercícios de resistência anaeróbica, com durações maiores, com taxas de metros percorridos maiores e intervalos um pouco menores em relação aos da terça-feira, correto? Assim, em um dia eu vou estar trabalhando movimentos de alta potência, em outro dia eu vou estar trabalhando movimentos de resistência metabólica para esses meus atletas. E aí, sempre variar o seu treinamento dentro do que a gente observa que são as demandas do jogo. Ou seja, vocês agora sabem que, em média, os blocos duram 30 segundos e que há pausas de, em média, 30 segundos falando de rugby 15, certo?
Mas também vocês sabem que pelo menos 10 bolas de um jogo têm duração maior a 1 minuto. Então, vocês podem incluir esses blocos maiores de 1 minuto dentro do treino de vocês. E sabendo que também 3 ou 4 blocos podem ultrapassar os 2 minutos. Então, em exercícios mais tradicionais, no começo do meu treino, estou fazendo passe de bola, utilize 30 segundos por 30 segundos de intervalo, tudo bem? Exercícios de tomada de decisão, etc. Também utilize blocos de 30 segundos de trabalho por 30 de intervalo. Mas, de vez em quando, coloque variações de blocos de 1 minuto por 30 de intervalo também, ou de 1 minuto de trabalho por 1 minuto de intervalo também. E, por poucos momentos no treino, podem ser suas últimas bolas do treino, coloque também uma bola com duração de 2 minutos, de 3 minutos, e faça com que eles sintam isso, certo? Ou seja, se eu fizer um exercício de passe de bola, e lá cada atleta fizer 10 blocos, né, num exemplo, 10 blocos de 30 segundos de trabalho por 30 de intervalo, atendia uma base de demanda do meu jogo. Aí eu vou para um mini jogo e coloco 10 bolas de 1 minuto de trabalho por 1 minuto de intervalo. Já atendi a minha segunda demanda do jogo. E para finalizar o meu treino do dia, coloco, por exemplo, um jogo como esse aqui, com uma duração de 2 a 3 minutos de bola rolando, certo? Faço 2 blocos desse, encerrei o meu treino atingindo todas as demandas do jogo, fazendo esse trabalho dentro do meu treino de rugby, não precisando terminar o meu treino de rugby e mandar o atleta dar 10 tiros de 60 metros, ou dar tiros de volta no campo, como eu costumo ver até hoje em dia, certo? Sempre prezem pela especificidade do treinamento. Jamais mandem o seu atleta dar um tiro de 340 metros, que seria uma volta em volta do campo, se no jogo ele jamais corre 340 metros de maneira ininterrupta, tudo bem? Caso você queira preparar uma equipe para Rugby Sevens, eu sugiro que você procure artigos de análise de movimento, tudo bem? Já tem algum material relacionado a isso, e comece a comparar o Rugby Sevens, quais são as demandas que ele me oferece. Sabendo as demandas do jogo, eu posso tornar o meu treino cada vez mais específico e atender as demandas do meu atleta de uma maneira muito mais divertida, muito mais atraente para os jogadores, especialmente quando a gente está falando de um time amador, no qual, para o atleta que trabalhou o dia inteiro e vai no clube treinar à noite, é horrível, tem um sentimento muito ruim com isso, quando o atleta vai ao treino da noite, depois de trabalhar o dia inteiro, faz 1h15 de rugby e vai 45 minutos depois ficar fazendo só trabalho físico extenuante. Isso não é muito legal para o jogador, é um pouco enfadonho e não nos favorece na adesão desse atleta ao treinamento. Correto? Pessoal, espero que o material tenha sido de grande valia. Eu lembro a todos vocês que eu estou à disposição nas redes sociais. Caso vocês tenham uma dúvida, uma pergunta, algum questionamento, algo que não ficou claro, vocês podem me procurar tanto no Facebook quanto no Instagram, ou colocar comentários aqui no YouTube mesmo, que eu vou tentar sanar todas as dúvidas de vocês, correto? E sempre vou estar aberto para discussões e conversas. Também estou aberto para a gente marcar uma reunião no Zoom ou abrir uma live qualquer dia, caso tenham pessoas interessadas em tirar algumas dúvidas ou ter algumas outras conversas, tá bom? Muito obrigado. Essa foi a terceira aula do projeto Movimentar, que está sendo feita em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E temos mais 2 aulas relacionadas à preparação física pela frente, né? A preparação de velocidade e, para fechar, a preparação de força voltada ao jogador de rugby. Muito obrigado pela participação de todos e uma boa semana.